Graça e paz, meus amados irmãos. Eu sou o pastor Sérgio Diniz, projeto Missão Cairóis, Itajubá, Minas Gerais. É com muita alegria que estou chegando novamente a você com mais um trecho da Palavra de Deus. Lembrando que nós estamos numa sequência de estudos sobre a dracma perdida. E eu peço licença a você, assim como eu pedi presencialmente aos irmãos na igreja, no decorrer dos nossos estudos, de nomear as dracmas. A Bíblia fala que aquela mulher ela possuía 10 dracmas. Capítulo 15 do Evangelho segundo São Lucas, o verso 8 ao 10. E ela perdeu uma, acendeu a candeia, varreu a casa, buscou com diligência, com inquietude, com esforço, até encontrá-la. E ela se alegrou, chamou as vizinhas e disse: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Então, assim como eu pedi licença aos irmãos, eu peço licença a você que me assiste aí pelas redes sociais, que você também permita-me a usar e nomear uma das dracmas que foi perdida. Assim como eram 10, eu tomei a liberdade de nomear as 10 dracmas. Só que eu não sei qual dracma aquela mulher perdeu. Ela perdeu uma. Então eu também não sei qual dracma está perdida na sua vida. Eu estarei falando de 10 dracmas, nomeando as 10 dracmas que ela possuía. E aí caberá a você uma autoanálise, uma autorreflexão para descobrir qual a dracma que um dia você perdeu na sua caminhada. Perdeu fora do caminho do Senhor? Perdeu longe? Não, perdeu dentro de casa. Quando eu digo dentro de casa, eu estou dizendo dentro da sua própria vida, da sua família, da sua igreja, do seu convívio, da sua comunidade. Então vamos lá? A primeira dracma, eu tomei a liberdade de nomeá-la como a dracma do amor. E nós encontramos aqui na epístola, segundo nos escreveu João, na primeira epístola, capítulo 3, versículo 18, João vai dizer assim para nós: meus filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, mas por obra e por verdade. Quantas das vezes nós, parafraseando aqui este versículo, eu posso dizer, estamos falando de amor, falando de viver o amor, mas estamos vivendo de um amor da boca para fora. E a palavra de Deus ela é clara dizendo, não amemos de língua e não somente de palavras, mas o amor ele precisa de obras, ele precisa de atitude, de verdade. Então vem aí para nós refletirmos hoje neste vídeo sobre a dracma perdida. Será que a dracma perdida não era a dracma do amor? Será que a dracma do amor não está perdido dentro da nossa vida, dentro da nossa família, no amor ao Evangelho, a Deus? Então eu gostaria de citar 3 formas ou 3, vamos dizer assim, manifestações aonde podemos perder o amor. Em primeiro, dentro da igreja, no convívio com os irmãos. A palavra de Deus é clara quando nós encontramos aqui dizendo que nós devemos amar os irmãos como nós dizemos que amamos a Deus. E aí João nos adverte dizendo, como você pode dizer que ama a Deus a qual você não vê, se você não ama o seu irmão que você vive e convive com ele, e você está todo dia ao lado dele. Então vem a nós uma reflexão. Vem a nós também no Evangelho, também escrito pelo mesmo João, só que nos Evangelhos. Jesus disse ali para os seus discípulos, eles saberão que vós sois os meus discípulos, se vocês amardes uns aos outros. A marca maior do cristão é o amor. A marca maior do cristão não é uma igreja linda, uma construção faraônica, uma construção elegante, um ambiente agradável, uma igreja super agradável, com bancos confortáveis. Não, a marca do cristão é o amor. Saberão que vós sois os meus discípulos se amardes uns aos outros. Não amemos de palavras e nem de língua. Entre parênteses, da boca para fora. Amemos de verdade por obra, com atitude, demonstração, ação. O amor ele é demonstrado pela ação, pela atitude. E aí nós temos mais uma palavra, o amor perdido entre as famílias.
Nós estamos vivendo dias tão terríveis que as famílias estão se desintegrando como nada. Nós estamos perdendo a família, nós estamos perdendo o convívio familiar, está tão banalizado porque as pessoas hoje acreditam que esta, vamos dizer, não uma entidade, mas vamos dizer, o relacionamento familiar que nós temos, que Deus criou com tanto carinho, quando uniu o homem e uniu a mulher, e deu direito a eles de darem frutos, de gerarem filhos. Nós estamos perdendo, nós estamos deixando de lado este amor, tanto que a palavra de Deus nos exorta que devemos tomar cuidado. Sabe aonde nós encontramos isso? É quando nós olhamos aqui na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, aos Colossenses, ele disse: vós, pai, não entristeceis os vossos filhos. Filhos, amar os vossos pais. Esposo, ame a sua esposa. Esposa, ombreie, respeite, caminhe ao lado do seu marido. Nós estamos perdendo. Paulo escreve a Timóteo na sua primeira carta dizendo assim: olha, aquele que não cuida dos seus, especialmente os da sua própria casa. Olha bem, nós temos que demonstrar amor em primeiro lugar na nossa própria casa. Ele é considerado, ele é tido como um pagão, um incrédulo. Se você não ama, se você não age com amor na sua própria casa, com os seus familiares, não adianta você lá fora se demonstrar e mostrar ser um grande cristão amoroso, mas você vai ser reprovado pela sociedade. Porque Paulo escreve, o apóstolo: se você não ama em primeiro lugar, não respeita e não cuida, principalmente dos seus, os da sua casa, você vai ser considerado como um pagão, um incrédulo. E o amor ao Evangelho? Esse é o terceiro ponto. A Bíblia fala, Paulo também escrevendo, o apóstolo a Timóteo, seu jovem companheiro, na sua segunda carta, no capítulo 3, ele fala que nos últimos dias veriam dias trabalhosos. E apresentaria no nosso meio, levantaria no meio da igreja homens difíceis de lidar, amantes de si mesmo, presunçosos, orgulhosos, desrespeitosos, desobedientes a pais e mães. Ele dá ali uma lista de qualidades, vamos dizer assim, qualidades ruins, não boas. Ele apresenta ali a maneira desses homens agir dentro do Evangelho. Não é com amor, avarentos, buscando a sua própria glória, destruindo a casa de Deus, desfazendo os lares, destruindo o casamento. Você pode ler depois, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Ele vai dar uma relação de atitudes que estes homens se levantariam nos últimos dias, agiriam dentro da própria igreja. Aonde está o seu amor pelo Evangelho? Quando nós encontramos o próprio Jesus dizendo para a igreja de Éfeso: o que eu tenho contra ti é que vocês deixaram o primeiro amor. Quantos estão dentro da casa de Deus, mas já não amam mais? Já têm um sentimento de vingança, carregam mágoa dentro do coração, carregam um sentimento de tratar com maldade aqueles que fizeram maldade para ele. E não é esse o Evangelho que Jesus nos ensinou. Devemos pagar o mal com o bem. Devemos levar sim as ofertas, os dízimos, as contribuições, mas se lembrarmos que temos algo contra o nosso irmão, devemos ir atrás dele e nos consertar primeiro. E isso sim é o amor. E para terminarmos, nós encontramos uma palavra de Jesus, no capítulo 24, registrou São Mateus para nós. Ele dizendo no verso 12: e por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. A iniquidade é sinônimo de injustiça. E nós estamos vivendo nesses dias. A injustiça está aumentando, proliferando de tal forma, e dentro da igreja, no convívio, na comunidade, na família, entre irmãos, que o amor está esfriando. Aquele que fazia já não quer fazer mais. Aquele que buscava já não busca mais. Aquele que se doava não quer doar mais. Aquele que se entregava não se entrega mais. Por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Fica essa advertência para nós. Aonde está o nosso amor? Aonde está o nosso primeiro amor? Será que não é a dracma perdida?
Mas ela foi perdida onde? Lá fora, no meu convívio secular? Não, ela foi perdida dentro da minha comunidade, da minha igreja, dentro da minha casa, dentro do meu convívio. Aquela mulher perdeu a dracma dentro de casa. E teve que agir com 3 atitudes, pelo menos: acender a candeia, varrer a casa e buscar com diligência. Então eu lhe convido nesta hora, você que está me assistindo, não deixe para depois, porque pode ser tarde. Perdi o amor, estou sentindo que o amor está esfriando, porque a iniquidade está aumentando, as perseguições, homens avarentos, desafetuosos, perseguidores, pessoas que agem dentro da casa de Deus com indiferença com o seu próprio irmão. Porque se Jesus disse que saberiam que nós somos discípulos dele, se nós amássemos uns aos outros, então tem pessoas que dentro da igreja não amam o outro. E isso desconfigura a igreja, tira o nome de cristão, tira o nome de uma igreja cristã, se não há o amor, e sim a perseguição, e sim um trampolim para o destaque, e sim um trampolim para uma vida, vamos dizer assim, para subir na vida, usando do Evangelho, usando da palavra de Deus, usando da pregação do Evangelho, para ser, de alguma forma, almejando um cargo, uma posição, fazendo dela um trampolim para o sucesso. E Deus nos adverte nesta hora. Que Deus abençoe você. Acende a luz enquanto há tempo. Varre a casa enquanto há tempo. Busque com diligência, com insistência. Vasculhe os cantos e encontre a dracma do amor. E você verá que a sua vida vai se novamente retornar à alegria, o convívio com os amigos, com os vizinhos e com os seus familiares. Deus abençoe você. Nós agradecemos aí pela oportunidade e eu digo a você, Projeto Missão Cairóis, Itajubá, Minas Gerais, e lembre-se de uma coisa, um novo tempo de Deus para a tua vida.